Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, agora está nos Estados Unidos. Little Banana está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Está tentando convencer o governo Trump a boicotar o Brasil de alguma maneira para que o Lula e o Xandão dê anistia pro Jair. Gente, o Jair estava tentando tramar matar o Lula e o Xandão. Você prenderia essa pessoa ou você deixaria ela solta, meu amigo? Se você pudesse. Little Banana, eu acho que tá difícil, mas vamos ver essa história. Vem comigo, eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então, nesse canal, eu procuro pensar um pouco sobre o mundo e rir também, né? Porque, afinal, o Dudu Bananinha, um deputado brasileiro, está nos Estados Unidos pedindo o boicote ao Brasil. Bom, vamos lá. Tem um vídeo aqui do canal 247 que é uma entrevista com o Cacai, que é um advogado criminalista, considerado um dos melhores advogados, é um jurista, posso dizer assim, né, um pensador do direito, vamos dizer assim, que tem uma opinião que pesa, entendeu? Então, vamos lá. Tem uma notícia que saiu há pouco sobre o governo Trump, né, que confirma que Moraes pode sofrer sanções nos Estados Unidos. Segundo o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele afirmou que o ministro Alexandre Moraes pode sim sofrer sanções, abre aspas aqui, está em análise neste momento, e há uma grande possibilidade de acontecer, declarou o Marco Rubio. Como é que você analisa esse tipo de reação diante do que está fazendo o Supremo, que é justamente investigar um crime, né? Eu faço uma provocação pública, que é o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, que eu respeito, embora hoje tenha feito essa representação a ele, porque acho que está sendo omisso em relação ao Moro e Deltan, e faço uma provocação pública ao diretor da Polícia Federal, doutor Andrei. Por que não investigam quem está por trás dessas notícias, que se chama Eduardo Bolsonaro? Eita! Você tem um deputado federal brasileiro que está cometendo crime. Ele está fora do Brasil, atentando contra a soberania brasileira, atentando contra as instituições brasileiras. Ele não pode ser trazido de volta? Eu vi uma matéria onde ele dizia que estava lá procurando autoridades para poder fazer com que tivesse interferência no Supremo. Isso é crime. Eu vi um senador da República postar nas redes sociais dele, quase chorando, pedindo que tivesse uma interferência dos Estados Unidos no Brasil. Isso é crime. Então, assim, isso aí, no meu ponto de vista, não tem... Não, ele não pode trazer ele de volta, só se tiver... Só se o doutor Paulo Gonet fizer um inquérito, tiver uma prisão e ele for extraditado. É isso que eu estou perguntando, se é possível. Mas nessa condição, o próprio governo dos Estados Unidos talvez não faça isso. Talvez não fará isso, né? Não, você tem duas questões. O governo dos Estados Unidos, no caso daquele Alan, que tem um pedido de prisão contra ele. Alan dos Santos, o governo entendeu que era crime de opinião e não extraditou. É um direito do Estado, é soberano sobre isso. Mas o cara tem uma prisão contra ele. Ele não pode sair dos Estados Unidos, senão ele é preso. Tem uma série de restrições. O que eu fico espantado é de uma autoridade brasileira sair do Brasil, reconhecer que está chamando autoridades americanas para interferir no Poder Judiciário, porque fosse no Congresso Nacional, fosse no Executivo, cometendo crimes, está tipificado como crime. Código Penal, não vou saber de cabeça aqui, mas... E nada acontecer. O estranho, mais estranho do que isso, porque esses caras são bizarros. Nada que eles falam... Imagina se tivesse a Maria do Rosário lá na China hoje, a Dilma tá lá na China falando assim, ô China, intervém lá no Brasil, pô, pra gente colocar, né? Intervém lá no Brasil pra, sei lá, eu voltar pra presidência, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Imagina o escândalo que ia ser, imagina a Folha de São Paulo. Ia vir com 500 páginas. Me chamou a atenção. O que me chama a atenção é a Polícia Federal não abrir um inquérito ou o doutor Paulo Gonet não determinar uma investigação sobre isso. Mas não vai acontecer nada. No meu ponto de vista, ainda mais com a prisão do Bolsonaro, que vai se dar em muito pouco tempo, não tem como ter nenhum tipo de preocupação com o ministro Alexandre. Nós temos que estarmos unidos ao lado do Supremo Tribunal do Poder Judiciário, que é o poder que botou o pé na porta e não deixou que a ditadura se instalasse aqui. Verdade. Diga, Denise. Não, eu queria saber isso sobre
possibilidade de prisão do Bolsonaro, em que unidade você acha que ele pode estar preso, né? Porque vão ter que dar a ele uma sala especial, que é ex-presidente. Onde seria? Não, olha, o preso tem, em regra, uma forma de negociar para ficar perto da família, né? Tá. Quando o Collor foi preso, na audiência de custódia foi feita com ele, foi perguntado a ele: o senhor quer ficar preso em Maceió ou em Brasília? E ele optou por ficar preso em Maceió. Então, eu não tenho a menor ideia, que eu não conheço Bolsonaro, não sei onde é que fica a família dele. Talvez no Rio. Então, talvez ele vai ficar no Rio de Janeiro. Então, cuidado. Talvez nesse presídio onde está o Braga Neto. Não. O Braga Neto, até onde eu sei, ele está numa unidade militar, que deverá ficar até transitar em julgado. Transitou em julgado, ele vai para a cadeia. É verdade. Depois de condenado, ele vai para um presídio civil, né? Vai para o presídio, claro. O Bolsonaro diz que ele preso, ele fatalmente vai morrer, porque querem matá-lo, e muita gente cogitou, inclusive por conta da prisão do Collor, da tal prisão domiciliar. Isso, pela idade, por todas essas condições, está no radar? Ou seja, ele ser condenado e automaticamente já receber prisão domiciliar? Olha, a prisão domiciliar é uma ideia que pode acontecer, sem dúvida. Ele tem, você precisa ter o Bolsonaro, tem 70 e tantos anos, já fez várias operações, ele faz todo esse circo, em parte, talvez, já pensando nisso. Uhum. O que eu quero aproveitar para fazer uma reflexão é assim, é igual a história dessa Débora, que foi presa e depois pegou prisão domiciliar porque tinha filhos menores de 12 anos. O Supremo Tribunal, há alguns anos atrás, num habeas corpus de relatoria do ministro Lewandowski, um habeas corpus coletivo, fez uma decisão histórica. As mães que não têm quem ajudar a criar filhos com menores de 12 anos têm o direito à prisão domiciliar. Essa doutora Débora, a senhora Débora, que, claro, não estava presa porque pintou a escultura do Sistiate, se ela cumpria os requisitos, ela tinha o direito de prisão domiciliar. Só que aí, o que eu acho que tinha que fazer? Já falei isso várias vezes para a Defensoria. As defensorias, o secretário de Estado, o ministro da Justiça, o Conselho Nacional Penitenciário, deveria vir a público dizer o seguinte: no Brasil existe um número, sei lá, 75 mil presas. Destas, tantos mil têm prisão, têm filhos com menos de 12 anos. Então, todas essas mulheres vão ter prisão domiciliar. Seria uma vantagem para o sistema penitenciário. O que não pode ter é privilégio. Então, é a questão também da prisão domiciliar. O Collor, pelo que li, ele tinha uma série de questões de saúde, uma idade já 75 anos, se não me engano, que justificava domiciliar. Eu não critico a prisão domiciliar do Collor. Eu critico o fato de que existem, no sistema penitenciário brasileiro, milhares de pessoas que estão nas condições piores do que dele. O que eu fico pensando é o seguinte: essa galera que pega domiciliar, eles podem contratar empregados para ficar com eles lá? Ou, tipo, eles têm que ficar sozinhos, limpando a sujeira deles, lavando a roupa deles? Porque senão, gente, é muito fácil, né? O cara tem uma mansão, prisão domiciliar, tá beleza, nem preciso sair daqui, demora um ano para conhecer essa casa inteira. Cadeirante, tem cadeirante. Tudo. Não, veja bem, o ministro Gilmar, quando foi presidente do CNJ, ele fez um mutirão que foi importantíssimo. Foi o primeiro mutirão feito nos penitenciários brasileiros. Eu me lembro que tinha gente que estava preso já há 5 anos depois de cumprir pena. Porque o sistema penitenciário brasileiro, ele além de desumano, ele é nojento, porque assim, o diretor do presídio não sabe quantos presos tem. Nossa. Hoje em dia, com a tecnologia, você devia chegar lá, se chegava alguém e perguntava: quantos presos tem hoje aqui? 17.533. Uhum. Quantos são homens? Tantos. Quantos são mulheres? Qual a idade deles e tal? Porque aí você poderia, por exemplo, olha, o sistema penitenciário brasileiro é o terceiro maior número de presos do mundo. Se nós conseguíssemos tirar... Eu fui que entrei com a ADC 43, em primeiro lugar, para discutir a questão da presunção de inocência à prisão em segundo grau, que foi o processo que resultou na liberdade do Lula. Lula foi solto porque quando nós ganhamos esse processo. Por quê que eu entrei? Não foi por causa do Lula. Eu entrei porque, à época, nós tínhamos 800 e tantos mil presos, 45% sem culpa formada. Então, assim, se a prisão domiciliar do Collor der
origem a uma prisão domiciliar do Bolsonaro. Ele vai ser condenado. Para setembro ele está condenado. E se a prisão domiciliar dele tiver contendo os requisitos necessários, a discussão não é se ele deve ir para a prisão domiciliar. Sei quem vai decidir, evidentemente, será o Supremo Tribunal Federal. Do meu ponto de vista, a prisão é por que não vão para a prisão domiciliar os demais que têm o mesmo direito no Brasil? As mesmas comodidades. Nós temos que mudar a discussão. Eu não estou querendo tirar direito de ninguém, não. Eu quero expandir direitos. Agora nós temos a última. Quando. Isso pode aplicar, né? Eu contei, mas 3, 4 dias depois do golpe de 8 de janeiro, eu sou mineiro. Eu recebi o telefonema de um parente meu lá da minha cidade. Oi, Cacá, você está bom? Sou feito bom. Aí você lembra da fulana? O nome eu não vou falar. Eu falei, lembro demais. Você acredita que ela está presa, senhor? E ela é idosa, está presa e não tem condição de comer bem, que a comida é péssima, não vai ao banheiro porque tem fila grande. Eu falei, mas ela é idosa e está presa? É sim. Foi presa no asilo? Falei, não, ela foi presa dentro do Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa. Quer dizer, a direita começou a sentir aquilo que ela criticava. Eu falei, fulano, tudo isso que você está me falando é o que eu critico há anos e você me criticava por falar que eu defendo bandido. Você está falando que a comida é uma porcaria, e é mesmo. Você está falando que é superlotação, que não consegue ir ao banheiro, e é mesmo. Então, assim, agora que essa ultradireita vai ser presa, talvez, que era, no meu ponto de vista, aquilo que mais era refratário à discussão sobre direitos humanos e direitos... O cidadão, quando perde a liberdade e é preso, ele perde a liberdade, ele não perde os demais direitos. Então, eu não tenho nenhum problema se tiver os requisitos para que o Bolsonaro vá para domiciliar. A grande discussão, no meu ponto de vista, é assim, e por que não os demais que têm a mesma condição? Se nós fizermos isso, talvez a gente avance um pouco nesse sistema penitenciário brasileiro, que já foi condenado pelo Supremo, a ponto de condenar o Estado brasileiro para o estado de coisas inconstitucional. No entanto, não adiantou nada. É isso. Cacá, eu queria fazer uma longa entrevista com você. É isso. Uma das coisas que eu acho mais difícil mesmo para a direita entender é essa questão da reforma penitenciária, né? Porque, né, o preso é aquele que, né, que a gente tem autorização para jogar pedra, entendeu? Esse filho da puta, joga lá não sei o quê. Realmente, né, tem gente que é escrota pra caralho. Mas... isso que o Cacá está falando, né? Ele perde a liberdade, não perde os outros direitos, porque o que a gente tem que pensar, claro, eu acho que tem gente que não tem jeito mesmo, e que está na cadeia e que realmente é um bicho, é um animal que se soltar vai matar todo mundo. Então, entendeu? Tem esse tipo. Mas tem também aquele que cometeu um crime passional, tem aquele que roubou porque estava com fome. Entende? Tem uma série de pessoas ali dentro que não são casos perdidos para a sociedade. E são pessoas que podem vir a ser muito úteis, né? Muito funcionais para a sociedade. E a direita tem muita dificuldade de falar sobre a reforma penitenciária, que é muito necessária, porque você tem que ter uma certa empatia com o pior da sociedade. Mas eu acho que tem uma maneira de ver isso, que é uma maneira prática. Não precisa ter empatia. Não precisa ter empatia. Vamos ver praticamente. Galera, eu morei no Canadá, né? Pra quem não sabe, eu morei no Canadá há 7 anos. E eu fiz comédia lá e tal. Tem até um vídeo aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, fazendo inglês na TV, stand-up em inglês na TV canadense. Super legal. Fiz várias vezes. Nossa, foi muito legal lá. Eu adoro o Canadá, tenho saudades. E eu fui convidada para fazer um show no maior presídio do Canadá, que fica em Winnipeg. Chama Stony Mountain. Vou colocar umas imagens aqui. Não pude filmar, né? Dentro a gente não pode... a gente não entra com nada, né? Na prisão. E esse show é um show anual que eles fazem com os presídios de segurança mínima e média, os de máxima não. E eles amam o show de comédia porque assim, eles esperam, porque, nossa, eles adoram, porque eles estão ali sem fazer nada, né? E esse show anual tá dentro de um programa de reabilitação que o Canadá tem. O Canadá é exemplo no mundo de penitenciária, sabe? Apesar de não ser perfeito. A reincidência, né, quer dizer, uma pessoa que sai da cadeia, depois volta, comete outro crime e volta para a cadeia, com esses programas aí que o Canadá faz, 85% não volta a cometer crime.
Então, o diretor do presídio que eu estava lá, inclusive, ele viaja o mundo inteiro, ensinando os outros presídios como que eles trabalham. Não precisa ter empatia, vamos ver de uma maneira lógica. O bicho humano a sociedade, se você parar para pensar racionalmente, vai funcionar melhor se a gente não perder essas pessoas. Porque, gente, cada pessoa que você vê, às vezes está na cadeia, uma pessoa que está na rua, morando na rua, passando fome, cara, aquela pessoa poderia ser uma pessoa muito útil para a sociedade. E tô dizendo útil porque tô olhando dessa maneira prática mesmo. Tem lugares, gente, que na prisão tem talentos que ali é que não tem direção. Não adianta nada a pessoa nascer gênio se ela não tem direção. Quantos superdotados vocês acham que não nascem em favela, que acham, sabe? O que você acha que acontece com essas pessoas? E tô falando isso, assim, de psicólogos que trabalham com superdotados, dizem isso. Que o Brasil subestima, subusa os seus gênios. Então, se você vê de uma maneira prática, você não precisa ter empatia pelo ser humano, não precisa. Se você vê de uma maneira prática, é assim. Mas essa galera não vê de maneira prática, eles veem de maneira emocional, ou seja, tem que castigar, porque é o castigo neles que vai me aliviar. E é assim que eles votam. Mas voltando ao Dudu Bananinha. Então, gente, o cara tá nos Estados Unidos pedindo boicote ao Brasil. Assim, é uma petulância, gente. O cara veio, o pai dele comete um monte de crime, tenta um golpe no Brasil, tem plano pra matar presidente, juiz e o caralho a 4, e ninguém fala nada. Assim, pra mim ele vai morrer de pedir. O Trump não tá nem aí pra ele, gente. Se pro Trump, no momento de intervir no Brasil por causa de Bolsonaro, no momento ele estiver distraído com outra coisa, que agora ele tá bem ocupado, que o governo dele tá de mal a pior, ele vai cagar. Gente, é um viralatismo. Eu espero que as pessoas fiquem com uma vergonha alheia. Do tanto que eu fico. Quando eu vejo um vídeo desse, do Eduardo Bolsonaro, eu não sei se vocês viram, ele pedindo intervenção, batendo continência. Quer ver? Eu vou pegar um vídeo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um vídeo que eu vi ontem do César Callejon. Eu quero que vocês assistam com muito cuidado o que disse o Eduardo Bolsonaro. Tá? Prestem atenção nisso aqui, porque isso é algo sem precedente. Eu particularmente, nunca vi nada parecido com isso. Eu nunca vi um parlamentar eleito, um deputado federal, que se diz patriota, dizer algo minimamente parecido com isso. Prestem atenção. Só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos, eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Minha melhor continência? Minha melhor, porque ele tem uma continência, às vezes ele bate assim, errado, às vezes ele bate bem assim, ele mandou a melhor, ele mandou a pum, né? É isso mesmo que vocês ouviram. O Eduardo Bolsonaro está celebrando, após bater continência para o gringo, ele está celebrando que, simbolicamente, uma bomba atômica foi jogada sobre o Brasil. Eu vou colocar de novo para vocês, porque, assim, eu nunca vi nada sequer parecido com isso. Não é uma fala tácita, que é indireta, que carece de interpretação. Ele está sendo absolutamente literal. O Eduardo Bolsonaro está comemorando uma bomba atômica lançada do ZEUA, dos Estados Unidos, sobre o Brasil. Eu ia ficar feliz se uma bomba atômica caísse no Brasil, só se ela caísse ali no Vivendas da Barra, só ali. Eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser ajudar esse canal, dá um like, se inscreve, se torne membro. Daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer atividades exclusivas. Vai ser muito legal. E se você também quiser ajudar esse canal, contribuir comprando camiseta, eco bag, tem um design muito legal, tá bem legal, dos brocolinos, das brocolinas. O link tá aqui na descrição.